Essa semana a gente lê a história de um homem chamado Korah. A maioria dos comentários vai colocar Korah numa luz bastante negativa e vai dar a impressão de que o Korah é um homem bastante perverso. Mas então existe uma grande contradição. Como é que um homem desse tem uma porção da Torá no seu nome, a porção dessa semana? É o que a gente vai tentar entender no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na porção dessa semana, a gente lê como Korah e o grupo de pessoas que o acompanhavam, 250 pessoas, se rebelam contra a liderança de Moisés e mais especificamente de Arão. Tudo isso acontece depois do evento da semana passada dos espiões, que foram à terra de Israel, voltam com um relato negativo e são punidos. Por que eu digo isso? Porque as duas histórias têm algo a ver. Vamos tentar entender o que aconteceu na cabeça do Korah. Tá? A gente sabe da porção da semana passada que é o seguinte: Israel representa um domínio totalmente diferente do deserto. Quando a gente entra na terra de Israel, a gente começa a ter uma vida prática, uma vida mundana, que a gente não tem no deserto. Por quê? Porque no deserto a gente está rodeado de milagres, de assistência divina, A água vem com facilidade, a comida vem com facilidade, eu não preciso plantar, não preciso de muita coisa, e em Israel é um jogo totalmente diferente. E os próprios espiões estavam falando nesse sentido. Se você não sabe do que eu estou falando, veja o vídeo da semana passada que isso lá está bem abordado. Então a lógica do Korah é no sentido do que os espiões disseram. Ele chega e fala o seguinte: olha, quando a gente está aqui no deserto, não tem ninguém como Moisés. Realmente, Moisés é um ótimo líder para essa comunicação divina que a gente precisa, certo? Mas agora que nós vamos entrar no mundo real, que nós vamos entrar na terra de Israel, e todo mundo agora vai passar a ser igual, não tem mais essa conexão especial com Deus, todo mundo vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter que cultivar o seu campo, e todo mundo vai ter que fazer as coisas do cotidiano. Por que Moisés deveria estar acima de nós? Essa é a pergunta do Korah. Talvez o Korah seja o primeiro socialista da época, ou, sei lá, anarquista talvez, querendo tirar o poder, Mas a questão dele é bem essa: olha, agora nós vamos entrar numa realidade onde todo mundo é igual. Por que agora eu tenho que assumir que Moisés e Arão têm que estar acima de nós? Então quando a gente fala que Korah está questionando Moisés e Arão, o que ele queria na verdade? Ele queria uma reformulação daquela sociedade, daquele grupo, E a gente sabe que também ele queria ser o sumo sacerdote dali em diante, não mais o Arão e os filhos dele. Então a gente vê o seguinte: Korah tem um sonho que é bastante interessante, não é um sonho de todo deturpado, é um sonho até de certo modo correto, se você for analisar. Ele viu a mudança de realidade e queria uma mudança refletida na sociedade. Korah com certeza não é um homem burro, pelo contrário, é um homem muito sábio. Ele tinha um sonho elevado, foi atrás desse sonho. Aliás, qual é o sonho dele? Vamos parar para pensar. Ele queria ser sacerdote. O que isso representa? Um homem que quer o máximo da espiritualidade. Percebe que os desejos de Korah não são baixos. Ele não queria ser o maior comerciante da região. Não que tenha nada errado nisso, mas percebe que não era esse o desejo dele. Ele não queria ser o maior, lapidador de diamante, Ele não queria ser o maior cantor da época. Ele queria ser o sumo sacerdote. Ele estava preocupado, no fundo, com espiritualidade, ok? Então Korah representa, nesse lado positivo, uma pessoa que tem um sonho elevado e que luta pelo seu sonho. A pessoa que tem um objetivo de ser grande na vida, podemos até dizer de ser o maior do que ela pode ser, De ser o maior que ele podia ser, representado pelo sumo sacerdote, e de ir atrás disso. Então Korah representa tudo isso, Por isso que, no final das contas, bom ou mal, não importa, ele recebeu um nome na porção da Torá, o que é pouca coisa, Estou sendo irônico, claro, não é pouca coisa, não é qualquer um que recebe. Então a gente sempre pode até aprender isso como regra. Se uma pessoa tem o seu nome como uma porção da Torá, tem algo ali para a gente aprender naquela pessoa. E eu sugiro humildemente que é isso que a gente tem que aprender com Korah. Agora, a grande pergunta é: por que ele foi punido? Se tudo isso que a gente falou é positivo, se ele era um visionário, estava pregando uma igualdade real, estava lutando por uma espiritualidade, tinha um sonho e foi atrás, representa todos esses traços nobres. Por que a punição? Por que ele foi engolido pela terra, como diz a Torá? Ele e todos os que estavam com ele. Bom, e aí o segredinho está num pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença para Kabbalah: a intenção. A intenção na Kabbalah é a que conta. Você que estuda Kabbalah já deve saber disso. Para você que está começando, bem-vindo a esse princípio de Kabbalah.
O ato pode ser muito correto. A gente pode estar fazendo a melhor coisa do mundo. Se a nossa intenção por trás é deturpada, já temos aí um problema. E o inverso também é verdade, né? A gente pode até fazer um ato que não é lá a melhor coisa, sai meio destrambelhado, sai meio errado, mas se a nossa intenção era positiva, é isso que vai importar. Bom, no caso do Korah, o que acontece? Diz a Kabbalah, dizem os sábios, que a intenção do Korah era um pouquinho deturpada, né? Então ele realmente estava ali com projetos da boca para fora que eram reais e muito válidos, mas por dentro ele tinha um interesse próprio. Como é que a gente chama isso na Kabbalah, para você aproveitar e conhecer um pouquinho de terminologia? A gente fala que algo pode ser Leshem Shamaim. Leshem Shamaim significa em nome dos céus. Ou seja, quando algo é feito com a intenção correta, a gente diz que é feito em nome dos céus. Leshem Shamaim. Quando algo é feito com outras intenções não corretas, não é Leshem Shamaim. O Talmud dá um exemplo para nós do que é uma discussão Leshem Shamaim. E ele cita o grande caso dos dois sábios Hillel e Shammai. Hillel e Shammai estavam sempre brigando, constantemente brigando. Eles têm apenas 4 pontos em que eles concordam quanto à lei judaica. Mas eles entraram para a tradição como pessoas que estavam brigando em nome dos céus. Eles não estavam brigando por motivos próprios. E quem é um exemplo de pessoa da tradição que entrou como brigando por não ser Leshem Shamaim, não ser em nome dos céus? Korah, claro, brigando com Arão. Então vamos tentar trazer em termos práticos. O que seria esse Leshem Shamaim? Brigar Leshem Shamaim, ou fazer qualquer coisa Leshem Shamaim, é fazer algo tentando alcançar a verdade e tentando fazer desse mundo um local realmente melhor. Tá? Tentando transformar o mundo num local realmente positivo. Então é o que Hillel e Shammai faziam. Eles estavam realmente empenhados em encontrar a verdade, no caso deles no judaísmo, né, e fazer desse mundo um local melhor através das decisões, das suas ideias. E o que é não ser Leshem Shamaim? Em busca de interesses próprios, de interesses pessoais. O famoso ego. Né? No caso de Korah, o que ele estava buscando, diz a Kabbalah? Grandeza pessoal. Ele queria ser o sumo sacerdote porque ele queria a espiritualidade, é verdade, mas também ele queria o status dado pelo sumo sacerdote, né? Então ele queria ter uma posição de chefia, uma posição de destaque. Foi essa a intenção errada que fez ele literalmente ser engolido pela terra. Uma boa semana a todos e tudo de bom.